Fala, mulherada abençoada, dia 59 do nosso devocional, e o nosso tema hoje é o Jardim do Coração. Vamos orar para a gente começar? Paizinho, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, abrimos aqui o nosso coração para receber dos céus aquilo que o Senhor quer trazer para nós como conhecimento e para que nós venhamos a praticar a Tua palavra, para cumprirmos a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável para nós. Em nome de Jesus, amém. E a nossa palavra base hoje está lá em Hebreus 12:15. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. No devocional diz assim: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Quando eu era menina, muitas vezes recebia a tarefa de arrancar ervas daninhas. Eu estava sempre com pressa de fazer logo e acabar para poder brincar. Em meu descuido, eu muitas vezes arrancava o topo da erva, em vez de puxá-la pela raiz. Eu tinha de furar a terra para conseguir pegar a base, mas não queria mexer com aquilo. Sem o caule e as folhas, eu pensava que a planta morreria e que minha mãe nunca saberia o que havia no subsolo. Eu espalhava a terra com o ancinho sobre os cotocos retorcidos e ia embora. Algumas semanas depois, outra erva daninha estava em seu lugar. Era menor do que a original que eu arrancara, mas agora possuía um sistema de raízes incrivelmente teimoso. Minha mãe me mostrava que então seria necessário cavar em torno da base da planta e expor raiz suficiente para conseguir dar-lhe a pegada mortal. O que começou como uma tarefa fácil agora se transformara em uma batalha tediosa. Quantas vezes fazemos a mesma coisa com o jardim do nosso coração? Satanás deseja plantar sementes de desesperança, de pensamentos errados ou raiva em nós, até que a raiz da amargura sufoque as mudinhas nutritivas da palavra de Deus. As ervas daninhas crescem mais rápida e facilmente do que as plantas. Elas são plantas selvagens que viajam livremente, adaptando-se a qualquer tipo de solo que encontram. Por outro lado, as sementes vivas de frutas ou vegetais devem ser cultivadas de modo cuidadoso, sendo facilmente sufocadas pelas ervas daninhas que as cercam ou por condições erradas do solo. As raízes de amargura brotarão nos momentos mais inoportunos, quando for mais inconveniente tratar delas. Embora possam ser inconvenientes, elas não devem ser ignoradas, porque se tornarão mortais se deixadas sem um tratamento. Não se engane permitindo que fiquem sem controle, e jamais retire a parte visível pensando que isso deterá a raiz. Não irá. Servirá apenas para fortalecê-la. Com muita frequência, ficamos satisfeitas com a mera ilusão de que tudo está sob controle, em vez de permitir que o Espírito Santo faça um trabalho profundo em nós. Assim, sejamos jardineiras vigilantes. Se detectarmos amargura em nosso coração, ela tenta surgir em toda fase, podemos levá-la ao mestre jardineiro, que nos ajudará a expor o sistema de raízes para destruí-lo. Se a palavra adentrar profundamente o solo do nosso coração, cultivaremos uma bela colheita. Vamos começar então pela pergunta que ela faz aqui no devocional. Quantas vezes fazemos a mesma coisa com o jardim do nosso coração? Quantas vezes nós permitimos que a raiz da amargura, que é uma erva daninha, como ela coloca aqui, tome uma proporção muito maior do que ela deveria? E aqui, mais uma vez, o que me vem é a responsabilidade da nossa parte de permitir que isso cresça ou não, porque ela deixa claro no exemplo dela aqui que era um trabalho dela fazer isso.
Mas como ela não queria mexer de forma profunda naquilo, porque ela queria ignorar, né? Ela queria ir fazer outra coisa. No caso que ela era criança, ela queria ir brincar. Mas ao fazer isso, a não entender a seriedade, né, desse problema, de que em breve aquilo ia ficar muito pior e o trabalho dela seria dobrado quando ela voltasse a fazer. E como ela coloca ali, ficaria ainda mais tedioso aquele trabalho, porque demoraria mais ainda. Mas fato é que um dia ela teria que ir lá e arrancar aquela raiz de uma vez por todas. Um dia ela teria que ter esse trabalho. E aí então refletir nessa pergunta de quantas vezes nós fazemos isso, nós ignoramos. A gente até detecta essa amargura no nosso coração, uma coisa que começa pequenininha mesmo. Um olhar torto que você recebeu de alguém e você não gostou, uma palavra mal interpretada da sua parte sobre alguém que veio conversar com você em algum assunto, ou até mesmo uma palavra em que a pessoa veio, falou, porque às vezes as pessoas falam aquilo que vem na cabeça delas e elas nem pensam nas consequências das palavras dela, mas você permitiu que aquilo entrasse no seu coração. Lembra que a gente vem falando aqui a respeito da ofensa, né? Do que deixar e do que não deixar entrar no nosso coração. E não é uma tarefa fácil, isso é óbvio, mas é uma responsabilidade nossa e é uma questão de maturidade, é uma questão de crescimento espiritual. E o problema tá aqui, as ervas daninhas crescem mais rápida e facilmente do que as plantas. Já parou para pensar? Eu já pensei nisso há algum tempo atrás, como é muito mais fácil você se incomodar com aquilo que alguém falou de ruim, de mal, do que com aquilo que alguém falou de bom sobre você. Então aqui eu posso usar 2 exemplos da minha vida mesmo para dar para você. Alguma palavra que alguém veio e falou que não estava legal, que criticou, que só apontou o errado. E alguém que chegou para mim e me elogiou e falou o quanto eu tinha feito algo certo. Qual palavra vocês acham que tomou mais o meu coração e os meus pensamentos? Agora esse segundo exemplo é algo que eu levei por muitos e muitos e muitos anos da minha vida. E eu confesso que, como ela coloca aqui, de detectar a raiz da amargura no nosso coração de uma forma muito rápida, ou seja, quando ela ainda está pequenininha, e levar isso para o mestre jardineiro é o que vai fazer com que isso não se aprofunde. Eu sou uma pessoa que eu amo fazer aniversário. E então, todo ano para mim é aquela coisa assim, meu Deus do céu. Se uma pessoa que é muito próxima, muito ligada a mim, eu fico esperando de determinadas pessoas, que é uma coisa muito certa, a pessoa me dá um parabéns. E aí, no ano que o Senhor me ensinou essa lição aqui, realmente foi algo muito forte para mim, porque eu sempre ficava esperando de fulano, 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 era uma listinha. Só que de 10 pessoas nessa listinha, se 9 da minha listinha fossem completadas e elas viessem, me dessem parabéns, falassem, né, tudo aquilo que é muito gostoso de ouvir quando você faz aniversário, mas uma delas, apenas uma da lista, não fizesse, é como se o meu dia, o meu aniversário fosse completamente estragado dentro do meu coração por aquela pessoa. E, gente, só de lembrar, que sentimento horrível. Porque você tá ali toda feliz, toda empolgada, pessoas que verdadeiramente te amam, dedicaram o tempo dela para poder fazer aquilo para você, mas uma pessoa que esqueceu. Era inadmissível para mim, eu confesso.
Pensar, tipo, meu Deus, mas é o ano inteiro de rasgação de seda, de nossa, como você é isso, como você é aquilo, e no dia que pra mim era mais especial, mais importante, eu fui esquecida. E aqui não vamos entrar no mérito, mas entra sim essa raiz da rejeição, que é outra erva daninha a ser arrancada. Era inaceitável para mim. Mas tudo bem, a pessoa esqueceu. Sei lá, aí é um problema dela, né? O porquê que ela esqueceu e depois vinha falar, ai, me desculpe, perdão e não sei o que, mas pra mim era imperdoável. Eu confesso, a raiz da amargura em mim a respeito disso era imperdoável. Essa raiz era algo muito profunda. Eu sou sanguínea, então para mim o perdão é algo muito fácil. Em 5 minutos eu tô conversando de volta com a pessoa como se nada tivesse acontecido. Isso é natural. Mas quando um sanguíneo tem uma raiz de amargura, é algo muito profundo. Porque nós somos muito intensos naquilo que nós sentimos. Se nós sentimos alegria, nós sentimos muita alegria. Se nós sentimos tristeza, é muito profundo. É tudo muito intenso. Então, quando nós ficamos magoados, é muita mágoa. É algo que se enraiza em nós. E eu não falo isso com orgulho. Muito pelo contrário, porque é aqui que o Senhor tem me tratado. É aqui que o Senhor tem mostrado para mim, para tirar essas ervas daninhas, para arrancar isso de uma vez por todas. Mas realmente o que eu fazia era o que ela colocou aqui, algo superficial, por ser sanguínea. Então o que acontecia? A pessoa me magoava, 5 minutos depois, passou, tá tudo bem, tá tudo lindo. Mas em algum momento aquilo ia vir de novo na minha mente e no meu coração, e eu ia relembrar, e eu ia remoer, e eu ia ficar com algum sentimento enraizado em mim, ruim, a respeito daquela pessoa. Será que ela te ama tanto assim mesmo? Será que ela se importa tanto assim mesmo com você? E sabe o que é pior nessa situação, quando você é imaturo nisso? E eu já vou falando aqui que eu tô falando dessa parte de quando você é imaturo, porque o Senhor tem me moldado ao longo dos anos a respeito disso, é que você tem a tendência aí a revidar. Não me convidou para o aniversário? Então espera, porque o meu aniversário é depois do da pessoa. Então ela que me aguarde. Não quis me dar parabéns, sei lá, esqueceu. Então deixa ela, quando for o dela, ela vai ver só. O problema é que daí a raiz da amargura que está em você é tão aprofundada que ela vai enraizar no outro. E no outro, e no outro. E mais uma vez aqui, a gente vê um ciclo de ferir as pessoas sem fim. Porque aí a pessoa me feriu com aquela falta, eu vou ferir o outro, e o outro vai ferir o outro, e assim vai passando. E não é isso que o Senhor quer de nós. E aí então, eu nem me lembro o ano que foi, já tem um bom tempo, sei lá, acho que mais de 5 anos. Eu confesso que nesse dia, no dia do meu aniversário, que aliás está chegando, é dia 28 desse mês, eu ainda luto contra uma pontinha de amargura que muitas vezes quer nascer ali. Uma raizinha que quer crescer de volta. Mas aí vem o Espírito Santo, que ela coloca aqui. Ao invés de permitir que o Espírito Santo faça um trabalho profundo em nós, nós fingimos que está tudo sob controle, ao invés de permitir que ele venha e nos fale, ei, tá nascendo mais uma vez a raizinha aí, você vai deixar ou vai arrancar ela de uma vez? Então, a partir daquele ano que o Senhor falou comigo, todos os anos, quando uma pessoa que é tão importante e especial para mim acaba esquecendo, o Espírito Santo vem e me faz lembrar das outras 549 pessoas que me parabenizavam, que lembraram de mim e fala para mim que eu devo dar a devida importância e até mesmo uma forma de honrar aquilo que essas pessoas fizeram de bom para mim,
e não focar naquela que não fez. Naquela que eu convidei para ir no meu aniversário, por exemplo, e não foi, não deu, independente do motivo dela. Como eu falei no meu ponto de maturidade, para mim não importava o motivo da pessoa. Inclusive porque, por eu gostar tanto disso e saber que as pessoas sempre têm, né, os seus compromissos, eu sempre chamei um mês antes, que era para a pessoa, se ela tivesse que marcar alguma coisa, ela ia marcar o meu. Mas ainda assim, chegava um momento em que determinada pessoa escolhia outro compromisso. E aí toda a importância, todo o amor que todas as outras pessoas estavam me dando ali no meu redor não era o suficiente para cobrir a falta de uma única pessoa. E aquela falta acabava com tudo. Olha o poder da raiz da amargura, de sufocar tudo aquilo que é bom. E aí outro ponto que ela coloca aqui me fez lembrar da parábola da semeadura. Devem ser cultivadas de modo cuidadoso, sendo facilmente sufocadas pelas ervas daninhas que cercam ou por condições erradas do solo. A pergunta é: como está o solo do seu coração, que apesar de ter recebido sementes vivas de coisas boas, tem permitido que as ervas daninhas sufoquem o que foi plantado ali? O que você tem cultivado no solo do seu coração? Aí, mais uma vez, é responsabilidade nossa. Que nós estamos permitindo que o nosso solo receba sementes boas, permitindo que elas sejam cultivadas realmente e deem frutos, ou as ervas daninhas que têm aparecido. Como ela fala ali, as raízes da amargura brotarão nos momentos mais inoportunos, quando for mais inconveniente tratar delas. Embora possam ser inconvenientes, elas não devem ser ignoradas, porque se tornarão mortais se deixadas sem um tratamento. Nos momentos mais inoportunos, um momento que era para ser de alegria, de felicidade, de celebração, é ali que ela vai surgir. De fato, é nos momentos mais inoportunos. E quando for mais inconveniente tratar delas. Porque aí você tem que estar ali. E no meu caso, naquele tempo, fingindo, nossa, como eu tô feliz aqui, ó, mas fulana lá não me deu parabéns, não lembrou de mim. Sou uma rejeitada, com 50 pessoas ao meu redor demonstrando amor por mim. E aí, não, vamos deixar passar, deixa pra lá. Embora possam ser inconvenientes, não devem ser ignoradas. Não, deixa quieto. Mas aí eu me lembro, né, com uma determinada pessoa, isso na verdade aconteceu com muitas pessoas. Mas me vem alguém na mente agora que com uma determinada pessoa, depois de um tempo, houve um atrito, não me lembro direito qual foi, e o que aconteceu? Joguei na cara dela. Ou seja, eu não tratei como eu deveria tratar, que era ali, quando estava acontecendo, chegar para a pessoa e falar: poxa, eu tô triste com você, você não me deu parabéns, você não lembrou de mim, poxa vida. Não, eu deixei para lá. E aí o dia que teve um atrito por outra coisa, eu joguei na cara dela. Que ela não tinha se lembrado de mim, que tipo de amiga. E aí a coisa ficou muito pior mesmo. Onde uma outra pessoa teve que intervir e conversar com ela para ela poder enxergar o que ela tinha feito. Mas ao mesmo tempo, eu também tive que pedir perdão, porque eu não devia ter deixado aquilo ser cultivado no solo do meu coração. Eu devia ter resolvido na hora, ainda que fosse um momento mais inconveniente de se tratar. Eu não devia ter ignorado, porque eu corri o risco de matar uma amizade. Então, nós precisamos ser jardineiras vigilantes. Se nós detectarmos uma raizinha de amargura no nosso coração, a gente levar para o mestre jardineiro. Porque ele nos ajudará a expor o sistema de raízes para destruí-lo e arrancar, que é o que ele fez comigo. Porque, como eu falei, às vezes eu ainda sou tentada a olhar para quem não lembrou de mim nesse dia. Mas aí ele vem e
Repõe esse sistema de raízes que está querendo se formar de volta dentro de mim e me acorda. Fala, ei, você tem que olhar para quem fez. Aqui me vem outro versículo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será trevas. E quão grandes trevas serão. É a forma de olhar para aquilo que vai determinar a raiz de que vai se aprofundar dentro do seu coração. A raiz de sementes vivas, de coisas boas, ou a raiz de amargura. E aí ela termina dizendo, se a palavra adentrar profundamente no solo do nosso coração, cultivaremos uma bela colheita. Hoje, graças ao Espírito Santo, graças a esse tratamento que o Senhor me deu por alguns anos, hoje eu posso cultivar uma bela colheita. Porque hoje o meu coração está em paz quando alguém que eu tanto espero não faz aquilo. Não significa que eu não fique triste, chateada, mas eu não perco mais todo o amor que eu recebi de todas as outras pessoas por causa de uma. Então que você possa analisar aí também hoje qual é a raiz de amargura que tem se infiltrado como uma erva daninha, que você tem ignorado, não tem deixado o Espírito Santo tratar, que ele possa falar com você de uma forma sobrenatural, como falou comigo agora aqui. Amém? Vamos fazer então a oração do nosso devocional? Pai, ajuda-me a ser diligente no cultivo de minha alma, jamais temendo expor as raízes de amargura que possam crescer em mim. Alerta-me a cada pequeno broto e me capacita com tua força para arrancar desde a raiz aquilo que não faz parte. Vamos repetir então a nossa frase do dia? Eu sou forte quando cuido do meu coração como um jardim. Vamos orar então por esse tema? Paizinho, em nome de Jesus, nesse momento, Senhor, queremos te pedir, Pai, que nos ajude a identificar toda a raiz de amargura, Pai. Aquelas raízes, Senhor, que foram ignoradas, que foram negligenciadas e hoje estão tão profundas em nós, Pai. Nos ajuda, Senhor, nesse processo de arrancá-las, Pai. Não mais de forma superficial, mas sim tendo esse trabalho, mesmo que seja árduo, mas necessário, de arrancá-las de uma vez por todas. Em nome de Jesus, que a cada pequena raiz de algo que nós já tiramos, Pai, queira nascer novamente, que o Espírito Santo tenha a liberdade de trazer a nós o discernimento, Pai, de que nós estamos prestes a permitir que essas ervas daninhas tomem o solo do nosso coração de novo. E então, diante disso, nós possamos entregar ao Mestre Jardineiro, como jardineiras vigilantes, essas raízes, para que nós possamos, com a sua ajuda, não permitir que elas tomem de novo o solo do nosso coração. Que nós possamos cultivar de forma cuidadosa as sementes vivas daquilo que o Senhor quer plantar em nós, e que o solo do nosso coração seja bom para que o Senhor possa plantar em nós tudo aquilo que vem de Ti, que é maravilhoso para as nossas vidas. Que em nome de Jesus, ainda que essas raízes brotem, Pai, nos momentos mais inoportunos e de formas inconvenientes, a podermos tratar delas, Pai, que nós não venhamos a ignorar. Que nós sejamos diligentes com aquilo que está à nossa frente, não permitindo que isso tome lugar no nosso coração, Pai. Não permitindo que isso venha a matar nossos relacionamentos ou nos destruir. Em vez disso, que nós possamos, Senhor, permitir que o Teu Espírito Santo possa trabalhar de uma forma profunda em nós. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e já agradecemos por toda a força que o Senhor nos dá para fazer isso. Amém.
Amém. Então agora você pode ficar com louvor para encerrar esse seu momento com o Senhor. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Tchau.